Deus, a paz do Senhor, boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez com o nosso podcast Firmados. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que nos ouve, nos assiste. Que Deus multiplique, que Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje recebendo a diaconisa Iris Neta, que vai estar conosco hoje, falando um pouco sobre a trajetória dela e também falando sobre hoje a programação da prefeitura, a programação para o Dia do Evangelho, para que a gente possa também estar por dentro e estar participando desse dia importante, né, para o povo evangélico. Vamos fazer uma oração, gente? Enquanto as pessoas vão entrando, nós vamos fazer uma oração para o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos nessa noite porque Tu és poderoso. E te pedimos, ó Pai, que esteja conosco nesse podcast, direcionando os nossos corações, nos dando sabedoria e entendimento. E que tudo, Pai, possa acontecer conforme a Tua vontade nesta noite aqui. Abençoa a vida da Tua filha, abençoa a vida de todos que nos acompanham, que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. E que seja uma noite de um grande avivamento, de grande alegria, porque onde tem a palavra de Deus, a cura, a libertação e a mover do Teu Espírito. Fica conosco nessa noite, nos abençoa e nos guarda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu chamo a diaconisa de missionária, porque ela cumpre o papel. E, biblicamente, não existe missionária, mas é um cargo da igreja. Então, a senhora, como cumpre o papel de uma missionária, seja bem-vinda. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui, atender esse convite maravilhoso de estar aqui, nesse bate-papo. Fiquei muito feliz de saber que o senhor está com uma estrutura, que está com esse trabalho aqui em Barreiras, aqui na sua igreja. Muito feliz pelo Senhor, viu? Graças a Deus. Vamos esperando o povo entrar. Vamos chegando, meu povo, vamos compartilhando aí no nosso canal no YouTube. Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. Nós vamos falar sobre o início da convenção da missionária Iris, a trajetória dela, como ela conheceu a Cristo, como foi o início da fé e até os dias de hoje firmada no Senhor. Eu tenho certeza que o testemunho dela vai edificar nossas vidas e também vai trazer sobre as nossas vidas mais confiança num Deus que cura, que liberta e que transforma as nossas vidas. Missionário, eu quero perguntar à senhora, que a senhora nos conte um pouquinho como a senhora conheceu a Cristo, como foi sua trajetória, o início da sua fé. Paz do Senhor a todos novamente, Amém. né? Eu ouvia falar de Jesus Cristo. A minha mãe, ela caminhava para a igreja quando a gente era pequena, que a gente morava ali num povoado aqui perto de Barreiras, e ela sempre ia para a igreja, a gente ia, mas meu pai tinha uma sanfona e tinha aquelas bandas lá da roça, e a gente foi criada dançando forró, ao pé da fogueira. E nessas minhas viagens a trabalho, que a minha profissão é de contadora, quando eu passei no concurso aqui na Prefeitura de Barreiras, eu ainda era menor, e eu entrei no concurso e depois de 2 anos, no estágio probatório, naquela época, eu podia sair, eu recebi um convite para ir para outra cidade. E aí eu fui para Vanderlei. E lá eu conheci um pessoal, uns crentes que tinha lá, e eles me evangelizavam, falavam de Jesus. Eu até caminhava para a igreja, mas eu nunca tive força de firmar. Falava, eu ia na igreja, começava a caminhar, mas aí quando tinha uma festa, que dizia assim, tem uma festa ali que eu ia, eu já estava dançando forró, já estava no meio correndo vaquejada, já estava... E eu tinha essa dificuldade, eu não conseguia ouvir realmente a voz de Deus. As pessoas falavam, mas eu tinha aquele amor assim de... É como muita gente tem hoje, você admira o mundo evangélico, os hinos, assim, mas não tinha firmeza. E eu recebi uma proposta para trabalhar, numa época, na cidade de Botirama, Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa, aquela região, e eu fui. E lá em Serra do Ramalho, nesse lugar que eu fui, eu passei 10 anos. E no ano de 2006, que eu estava lá, eu tinha uma casa em Vanderlei, onde eu dava assessoria. Que onde eu morava, eu comprava uma casa. Quando eu saí, eu vendia a casa. E eu vim, que apareceu um comprador, e eu já estava em Serra do Ramalho, morando lá, e eu vim em Vanderlei vender a casa. E eu vim sozinha de carro. Eu lembro que eu tinha comprado um carro, estava até sem emplacar na época, na demora da emplacação. Eu vim, assim, no final da tarde, dormi em Botirama para chegar em Vanderlei. E quando foi, assim, de madrugada, eu cheguei na naquela Serra de Botirama, o senhor falou comigo.
Eu Glória a parei, eu Deus. lembro. Foi um período que tinha assim, uns buracos na pista. E eu lembro que eu botei um chapéu grande para ninguém perceber que eu era mulher e estava sozinha. E quando ele falou, eu parei o carro, porque eu entrei literalmente na dimensão espiritual. E aí ele falou para mim, claramente, que eu estava longe, que ele já tinha usado várias pessoas para dar o recado, que eu ouvia, mas não tinha força para ir, e que eu estava criando a minha filha, que já tinha uma filha, fora dos caminhos do Senhor, e que Deus tinha algo para nós, e que naquele momento eu ia congregar naquela cidade, que era a Serra do Ramalho. Me disse o nome da rua, você vai congregar numa rua chamada Rua Bahia, Glória lá a vai Deus. ter uma pequena igreja, e você vai congregar lá. Eu nem sabia dessa igreja, porque eu não conhecia muito a cidade, eu estava morando há pouco tempo. E aí eu escutei, e aí eu comecei a chorar, botei o joelho no chão, desci do carro, e eu entreguei a minha vida para Cristo. Naquele dia, em 2006. Eu não lembro a data exata, o dia, mas 2006. foi 2006. Foi mais ou menos assim em junho, agosto, mais ou menos, junho, agosto de 2006, que o senhor falou comigo. Aí eu vim em Vanderlei, fiz o negócio, comprei, voltei, passei em Botirama, comprei uns 3 CDs. Eu lembro que um era de Fernanda Brum, me lembro de Fernanda Brum, aprendi a cantar o zinho da Fernanda Brum, e voltei. E quando eu voltei, eu já cheguei determinada a procurar a igreja que Deus tinha falado, da Rua Bahia, que eu não sabia onde era essa Rua Bahia. Chegou em Serra do Ramalho e foi procurar a rua que Deus vinha falado. Foi. Eu cheguei, peguei uma bicicleta, que eu gosto de andar de bicicleta, e fui procurar a rua. E quando eu cheguei lá nessa rua, como minha mãe costumava frequentar a Assembleia, foi até batizada na Assembleia, a minha expectativa é que eu ia achar uma Assembleia de Deus lá. Quando eu cheguei lá, tinha uma igreja sem piso, com as cadeirinhas quebradas, umas 2 pessoas fazendo uma brincadeira com criança, era um domingo, e umas vestidas de palhaço. Aí eu perguntei, não tinha nem nome assim na frente, perguntei que igreja era aquela, se é uma igreja batista. Aí eu falei, meu Deus, essa igreja fria, olha o pensamento, já julgando. Meu Deus, essa igreja fria, não, deve ter outra igreja aqui nessa rua. Fui até o final da rua, e a rua era aquela. Eu perguntei, tem outra rua chamada Rua Bahia nessa cidade? Não, só tem essa. E aí eu disse, então é para eu vir para essa igreja. E aí de noite, eu me preparei para ir para a igreja. Eu vi, o problema muito das pessoas hoje, missionário, é que as pessoas, às vezes, alguns têm dificuldade de ouvir a voz de Deus e às vezes não entende. Mas tem muitas pessoas que Deus fala e a gente tem a dificuldade da obediência. Deus te visitou no meio de uma estrada, te deu a igreja, o nome da rua que a igreja estava localizada, mas aí dependia da senhora obedecer a Deus e buscar essa igreja. A senhora podia chegar em Serra do Ramalho e procurar outra igreja, e procurar outra rua. Não, mas tudo é igreja, tudo é obra de Deus. A obediência, ela nos leva a lugares que humanamente nós nunca iríamos chegar. Então, a obediência que a senhora teve no início da sua fé, a obediência em ouvir a voz de Deus claramente, entendê-la e cumprir, é um diferencial na vida de muitas pessoas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O povo está entrando, já estamos com quase 50 pessoas ao vivo. Qual foi a maior dificuldade que a senhora teve? A senhora procurou a igreja, se é aqui que Deus falou, a igreja batista aqui que Deus falou comigo, mas a gente sempre tem algo que é uma luta maior para a gente, vamos supor, vamos colocar assim, para a gente conseguir romper. Às vezes a gente, todos que quando a gente se converteu, a gente tinha os nossos costumes mundanos. O que foi que mais a senhora teve dificuldade de dizer assim, isso aqui foi o que mais me travou no início da minha fé? No dia que eu fui na igreja, que o senhor me chamou, tinha uma pessoa lá que ela me perseguiu muito. E quando eu cheguei na igreja, que eu vi, eu senti um ódio terrível. E eu tinha uma coisa que me prendia, que eram as festas. Porque eu amava dançar forró. Eu gostava demais de São João, dessas festas, de vaquejada. Eu, assim, batia um tambor no outro, batia uma panela no outro, eu já estava sambando e dançando. Então, para mim, eu achava que eu nunca ia conseguir ser crente, porque eu acho que eu não conseguia deixar as festas. Eu era ligada, eu não bebia, nunca bebi. Nunca gostei de álcool, mas eu gostava das festas. E eu era pessoa, assim, muito dura. Quando eu tinha uma rixa com a pessoa, sabe? Eu podia passar por cima igual um trator. Eu tinha um negócio de não perdoar, de que aquela pessoa me feriu. Se tivesse uma arma, dava um tiro. Meu Deus. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, no dia que Deus me mandou para a igreja, na Rua Bahia, lá, que era a igreja batista, eu encontrei com uma pessoa que eu não gostava, que ele falava mal de mim, que a gente tinha assim uma cela. Na hora eu senti um ódio terrível, terrível. E aí Deus falou comigo de novo. Deus falou assim, eu sou amor, e eu
eu sou amor. E se você não aprender a amar e a perdoar, eu posso te matar agora de novo. E eu senti que eu ia morrer naquela igreja. Eu sabia que eu ia morrer. Eu senti meus pés gelando, foi subindo, subindo, subindo assim. Quando eu vi que eu ia morrer, naquela hora eu falei, eu preciso mudar. Aí eu pulei. Quando eu pulei na igreja, que eu levantei, o pastor ia para mandar eu sentar. Isso na primeira vez que eu fui na igreja. E o Espírito Santo falou com ele, não, isso sou eu. Pode deixar que sou eu. E aí, na hora que eu comecei a falar, eu já fui falando e ele me deixou falar. Que eu não era crente, como é que eu ia falar na igreja? Eu levantei e pulei para falar que eu estava morrendo. Eu ia morrer, a morte tinha chegado a mim. Meu Deus. A morte estava chegando, minhas pés gelou, eu estava morrendo. Eu comecei a sufocar, eu estava morrendo. E Deus falou comigo, você vai morrer aqui agora se você não perdoar ele. Aí eu virei no meio da igreja e falei o que estava acontecendo. Quando eu falei o que estava acontecendo, tinha mais pessoas que estavam dentro da igreja, de mal uma com a outra. E o Espírito Santo derramou sobre a Batista. Glória a Deus. E as pessoas lá dentro falaram em língua, porque lá não falava, a Batista tradicional não falava em línguas lá. E no dia que aconteceu isso, aí, tudo aquele moveu, o pastor tentou me barrar, e quando barrou, Deus disse, não, barra não, que sou eu. Aí ele me contou depois a história, e aí naquele dia ali, eu disse, Senhor, eu perdoo esse homem. Fui lá e perdoei, abracei, perdoei de verdade. Glória a Deus. E aí eu senti que Deus me deu vida naquele dia. Eu ia morrer dentro daquela igreja, pode preparar caixão e ia me levar. Aí Deus falou comigo. Do mesmo jeito que ele falou comigo. E a senhora comigo, levantou e pediu perdão também ao rapaz? Eu levantei, fiz o maior zoeiro na igreja e o Espírito Santo me tomou e saiu palavras bíblicas. O negócio foi assim, uma coisa... Quando Deus pegou, assim, ele pegou de vez. Fez igual Paulo. Ele deixou Paulo cego, não foi? Foi. Eu ia morrer. Eu fiquei a metade do corpo morto. Eu quase não aguentei arrastar. Quando eu fui assim para falar, eu não caminhava mais. Minhas pernas estavam travadas já. E aí, Deus levou a senhora na igreja para trazer sobre a tua vida um ensinamento do amor e do perdão e também gerar dentro daquela igreja um sentimento de perdão, porque talvez, como a senhora falou, tinha muitas pessoas ali que às vezes nem conversavam, não se tinham comunhão como se deve ter, como a Bíblia nos ensina que a gente deve ter com os nossos irmãos. Então, além de Deus levar a senhora lá para tratar com a senhora, tratou com a igreja e te usou nesse dia. Foi. E quando eu entrei lá, que eu já entrei, que Deus falou comigo assim, Deus, ele tomou o Espírito Santo, ele se aproximou de mim e eu deixei o Espírito Santo aproximar. E eu falei, e eu vou ser crente. E aí eu falava assim, porque antigamente, bem antes, eu falava assim, eu já conhecia, eu li a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu tinha essa questão de buscar um pouco na Bíblia. Aí eu falava assim, Senhor, eu não quero ficar presa na igreja, eu nesse negócio de ficar presa em igreja, com gente comandando a gente, com pastor mandando a gente, que a ideia da gente é essa, quando você está fora. Eu posso pregar. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, beleza, o Espírito Santo já falava comigo, beleza, você pode pregar, você pode falar tudo. Agora eu quero ver na hora que alguém chegar, você vai chegar numa casa, vai bater, porque naquela época, né, fazia muito esse tipo de evangelismo. Hoje não. De porta em porta, né? Era, porque hoje já tem rede social, mas naquela época não tinha. Você vai chegar e vai bater numa porta, vai evangelizar, beleza, você vai orar pela pessoa, você sozinha, que é só você. Né? Você não é ligado a igreja nenhuma. E aí, quando a pessoa perguntar assim, ela vai se interessar e ela vai querer ir para algum lugar. Ela perguntar, você congrega onde? Aí você vai dizer, não, é porque assim, eu gosto da palavra e eu prego o evangelho, mas eu não sou de igreja nenhuma. Eu não vou ter credibilidade nenhuma de ser representante de Deus na terra se eu não estiver ligado à igreja. Eu precisava estar ligado a uma congregação. E a cultura de muitos hoje é não congregar, né? E você precisa congregar, é mandamento. Isaías 45 diz aqui, congregai-vos e vinde. Aí Paulo, no Novo Testamento, ele diz, não vos afastei das vossas congregações. Então, é mandamento. Congregar é mandamento. E hoje as pessoas têm criado uma cultura de... até falei aqui esses dias na igreja sobre isso. Eu não vou para a igreja porque eu esperava que na igreja não tinha mentiroso. Eu não vou para a igreja porque na igreja não deveria ter contendeiro. Mentiroso, enganador. E eu pergunto, aonde está escrito se a igreja que Jesus pastoreou tinha um Pedro que o próprio Jesus disse que um dia ele iria se converter de verdade, andando com Jesus. Tinha um Judas que vendeu e traiu Jesus. Se a igreja que o próprio Jesus pastoreava, aqueles discípulos, eram pessoas que tinham ainda coisas para serem tratadas, imagine nos dias atuais. Eu não vou para a igreja porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Gente, a igreja é um lugar onde Deus vai tratar as pessoas. Sempre dentro da igreja vai ter mentiroso, contendeiro, enganador, gente que está sendo tratada, treiteiro, que não compra e não paga, caloteiro, melhor que eu falo, caloteiro. Você vai no hospital, lá tem todo tipo de doença, várias pessoas com casos diferentes. A igreja é um hospital da alma. As pessoas vêm buscar o quê? Aqui um tratamento. Alguns não vão
permanecer ou não vão aceitar o processo de Deus e vão continuar vivendo da mesma forma? Vão, mas muitos que tiverem um encontro de obediência a Deus, como a senhora teve, vão ser transformados e vão viver coisas novas da parte do Senhor, missionária. E você, depois que tem um encontro com Jesus, eu me comparo muito com a questão de Paulo, né? Porque a gente fala assim, ela tá doida, onde é que Deus ia falar com ela? Só que Deus falou comigo naquela serra de Botirama. É tanto que toda vez que eu passo ali, eu me lembro, foi aqui que o Senhor me pegou. Glória a Deus. Foi aqui que o Senhor me segurou. Porque teve um momento lá na serra que eu falei assim, ô Senhor, meu Deus, eu acho que eu estou louca, eu estou escutando vozes. E ele falou assim, não, filha, eis que eu falo contigo. Glória escute a minha voz e me obedeça. Foi assim um negócio bem... E eu tava dirigindo, acho que se eu tivesse num cavalo e que ele me levasse para casa, acho que eu ficava cego, igual o Paulo. Porque eu ainda fiquei contendendo. Não, Senhor, mas ele falou, sou eu, eis que eu falo contigo. Eu não duvidei daquele momento. Voltei para a Serra do Ramalho. Eu já tinha alugado uma casa para morar lá. Procurei a igreja onde ele mandou, a rua que ele mandou, e lá eu aceitei Jesus. E eu congreguei, eu fiquei na Batista tradicional, que é a primeira igreja batista, né, de Bom Jesus da Lapa, que tinha um trabalho em Serra do Ramalho. Eu fiquei congregando lá 5 anos. Glória a Deus. Me tornei professora da escola bíblica e eu ganhei alma de delegado da cidade, de crianças. Quando a gente comprou, foi um carro, uma estradinha na época, só para carregar menino, que lá não tinha problema carregar nas caminhonetes, não. Evangelizávamos com criança, porta a porta. A gente evangelizou muito e a obra cresceu muito. E o pastor estava orando para que Deus mandasse alguém para ajudar. E naquele momento que eu fui para lá, que eu aceitei o Senhor mesmo, porque eu já tinha aceitado lá na coisa, então, mas o pastor teve que conversar comigo, dizer, mãe, aí vai firmar aqui, eu tive que, né, confessar e dizer, estou firme. E uma das coisas que eu sou, desde aquela época que eu aceitei o Senhor Jesus, foi dizimista. A partir do momento que eu aceitei o Senhor, eu também já aceitei os mandamentos. Aceitei ser dizimista, aceitei congregar, aceitei alguns cargos, ser obediente ao pastor, e eu não fazia nada, até para pregar assim, em outra igreja e tudo, sem eu falar com o meu pastor, dizer, pastor, fulano me convidou e o senhor vai deixar. Se o pastor falasse, não, irmã, tá na benção, pode ir. Se ele também dissesse, não, irmã, dessa vez não, porque tem um trabalho que a gente está fazendo, eu dizia, amém. Assim, isso é importante, ter submissão importante. E obediência, porque hoje a senhora tocou em 2 pontos difíceis, dízimo e submissão. Por quê? Porque as pessoas dizem, meu negócio é com Deus, meu negócio não é com pastor. Meu negócio, eu não vou obedecer homem, eu obedeço a Deus. Se Deus colocou um pastor sobre liderança na minha, na vida de qualquer pessoa como da senhora, cabe a gente respeitar, obedecer e ser submisso às lideranças. Isso se chama cumprir princípios. Exato. Muitas pessoas hoje querem ver Deus cumprir as promessas, porém não cumpre princípios, aí Deus nunca vai abençoar pessoas dele. Nós estamos com quase 300 pessoas já ao vivo, vamos compartilhar aí, gente, vamos compartilhar. Missionário, eu queria fazer uma pergunta para a senhora se converteu em 2006. 2006, hoje nós estamos... Fui batizada em dezembro, depois do estudo, em Bom Jesus da Lapa, ainda mergulhei 2 vezes, escorreguei e entrei de novo no mergulho, para não ter dúvida. Ai, glória! Dezembro de 2006. Assim, o que é que a senhora vê hoje de mudança em relação à obra de Deus do tempo que a senhora se converteu? A senhora se converteu em 2006, vão fazer 20 anos no ano que vem. São 19 anos de cristã, então a senhora viu muita coisa. A senhora já falou do evangelismo, que hoje a gente não vê mais esse tipo de evangelismo, pelo menos que eu conheça, poucas igrejas ou nenhuma realiza mais esse evangelismo nas portas. As pessoas hoje têm medo de abrir a porta da sua casa, receber. Mas qual foi assim, a grande mudança que a senhora viu da igreja, que a senhora se converteu para os dias atuais, e também o que a senhora sente falta daquele tempo que poderia hoje ter nas igrejas e a senhora não vê mais? Quando eu me converti, né, há 20 anos atrás, 2006, na região onde eu estava, era uma região onde existia muito amor. Aquela região de lá, de Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa, onde eu fiquei, é uma região que os irmãos se amam muito e se preocupam muito uns com os outros. Muito. E a questão de respeito, nós respeitávamos muito a nossa liderança. O amor fazia com que a gente tinha muito respeito. E a gente tinha um fogo dentro de nós. Hoje eu percebo essa diferença. A maior diferença que eu vejo é o seguinte: quando eu aceitei Jesus Cristo, que eu comecei a trabalhar na obra, o meu desejo era obedecer, ser dizimista e ganhar alma. E eu ganhei alma, pastor. E eu ganhei alma, e eu ganhei alma, eu ganhei muita alma.
Muita alma. Passando-se esses 5 anos, de lá onde eu estava nessa igreja batista, Deus começou, num período de 1 ano, me mostrar uns campos cheios de coisinha branca, como fosse uma colheita. E me mostrava, e mostrava. E eu comecei a ter visões de casas sendo construídas. Todo dia eu tinha um sonho de uma casa diferente, uma casa diferente, uma casa diferente. E quando a gente participava dos cultos, tinha muito glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Tinha muito jejum, tinha muita oração. E as pessoas, elas eram mais unidas. Bem mais unidas. A união era muito grande naquela época. E a união era tanto, e o evangelho naquela época era mais forte, que os demônios não conseguiam ficar de pé dentro das igrejas. Você começava a... Já teve uma vez de eu ministrar numa festa lá, era num lugar chamado Agrovila 2. À noite eu tive uma visão de uma mulher deitada numa cama cheia de demônios. De um toco na casa dela, pegando fogo com um demônio, tinha um demônio dentro. E aí, quando eu cheguei lá para pregar, antes de eu entrar, de eu subir no púlpito, que lá a gente ficava sentada, antes de eu subir no púlpito, ela manifestou, a mesma mulher. Quando eu olhei, eu assustei. Foi a mulher que eu vi, que Deus me mostrou à noite. Você lembrou do sonho? Exatamente, a mulher que eu vi. Eu falei, e essa mulher tem demônio? Quando eu falei, essa mulher tem demônio, ela já estava com a fralda enforcando a criança que estava no colo dela. Já tinha pego uma cadeira de plástico, já tinha jogado no teto. O povo já tinha espanado tudo. E aí eu subi no púlpito, e aí os irmãos começaram a orar. Eu falei, vamos deixar ela amarrada aí. Tá amarrado. E eu fui pregar, eu não deixei atrapalhar o culto. Então, essa autoridade que a gente tinha naquela época, poucos hoje têm. A autoridade sobre os espíritos malignos hoje, poucos têm autoridades. Poucos. E aí, e o que mais tá pegando é o que? A falta de amor. Porque quando eu sei que alguém é dominado pelo inimigo, eu vou pagar preço por ele. Mas hoje a gente não quer mais pagar preço. Quem quer pagar preço mais por alguém? Primeiro que você não paga preço, que você não sai do celular. Você não sabe. O celular tem roubado a comunhão. Tem roubado a comunhão. E naquela época a gente não tinha um celular. O celularzinho era simples, não tinha esse negócio, nem WhatsApp, nem Instagram, não tinha nada. E hoje a gente tem. Muitos estão usando hoje, por exemplo, nós estamos utilizando aqui rede social para falar do evangelho, proclamar. Só que muita gente, ela fica, não é só vendo isso. Porque se você ainda ficasse na rede social, pelo menos ouvindo a palavra, lendo e ouvindo testemunho, daí. Mas eu tenho certeza que 80% ou 90% do cristão hoje, ele não fica preso no celular para isso. Conteúdos que não vão edificar, cuidando da vida dos outros, olhando a vida alheia e acaba perdendo um tempo de oração, de jejum e de leitura da palavra. Exatamente. E as pessoas não saem, as pessoas têm medo de abrir as portas hoje para um evangelista que chega na porta batendo. Eu tiro por mim. Se uma pessoa for na minha casa, ela tem que avisar que ela está indo. Se alguém toca dizendo que é alguém, eu tenho medo de abrir se eu estiver sozinha. Então, a gente tem medo também de abrir a nossa porta porque a violência aumentou. Está muito grande no nosso país. Muito grande. Então, essa é uma mudança muito grande. E aí, com esse contexto todo, e crente não chega antes da hora para orar na igreja. Geralmente, o culto começa às 7h30 ou 7 horas. Você não consegue chegar meia hora antes para botar o joelho no som. Você já chega, às vezes, é meia hora depois. Já perdeu metade do culto. Metade do culto. E isso tudo enfraquece a nossa fé. Isso tudo enfraquece a nossa comunhão com o Senhor. Tem alguns detalhes que enfraquecem demais. E são coisas que às vezes a pessoa diz, não tem problema, me atrasei 30 minutos, 20 minutos, mas acaba perdendo uma conexão, porque o culto foi marcado para 7h30, que está ligado no céu. Então, você chega no meio de um culto, você já não está na mesma dimensão de quem pegou o culto na oração inicial, o louvor da harpa, acompanhou o culto, as oportunidades. É totalmente diferente. Totalmente. E eu sei que, agora, voltando um negócio, e o mais interessante é o seguinte, que quando você começa a trabalhar, que Deus começa a, a gente fala assim, Deus usa, mas Deus usa mesmo, que Deus começa a usar você, que você vai vendo a necessidade que as pessoas têm de Cristo, que você tem Cristo e pode compartilhar, assim como Pedro e Tiago diz, né, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos que ter isso. Nós, servos do Senhor hoje, temos que ter isso. Se uma pessoa chega precisando de ajuda, a gente não está tendo isso. Sim, não tem. O crente não tem isso. Uma vez eu liguei para o senhor, eu cheguei para comprar um pacote de sabão, que eu ia lavar a roupa à noite, cheguei do trabalho, e fui no mercadinho, e uma mulher endemoniada grudou na minha roupa, ela queria arrancar minha roupa. E eu sozinha, com aquele monte de bêbado lá, o povo tudo bebendo, eu grudei nela, subi em cima e expulsei o demônio dela na frente de todo mundo. Quem é que hoje em dia... Que a gente tem essa coragem de fazer isso. Vai titular de doida, deixa pra lá, tem que chamar os médicos, o SAMU, alguém para levar, mas ninguém... Porque as coisas do espírito também é loucura, né? Para quem é carnal. Então, ali, quem tá ali na carne ali, pensa que ela é doida, que aquilo ali é um distúrbio mental, mas quem é espiritual sabe que aquela mulher está sendo dominada, escrava de demônios. E foi liberta
pastor. O pessoal Graças foi lá a dizendo. Deus. Aí a notícia foi, tinha uma pastora que explodiu demônio e o peixe não sabia que era eu. Mas eu falei, fui eu, peixe. Meu Deus, foi você que andou aqui. Eu disse, olha, essa mulher quase me deixou sem roupa. Ela grudou na minha saia, pastor. Ela grudou na minha... Eu passei, eu não sei o que foi aquilo, eu passei e ela estava lá, mas eu nem... Aí minha irmã me disse, minha irmã e minha mãe assistindo tudo, com medo de ir lá me socorrer, eu sozinha lutando. Meu Deus. E o povo bebendo cerveja lá, e ela, eu ia fazer o quê? Eu tive que expulsar o demônio. Usar a autoridade que Deus já concedeu. Eu liguei pro senhor até na hora, pastor, a situação. E quando eu vi, eu já estava em cima da mulher, com 2 joelhos em cima dos braços da mulher e com a mão em cima, Glória a dizendo, Deus. sai em nome de Jesus. E saiu. Graças a Deus. Isso é autoridade, né? E foi a fé, viu? Graças a Deus. Deus é fiel. A senhora me contou aí da experiência que a senhora teve na sua convenção. Deus te visitou ali na Serra, chegando em Botirama, né? E eu queria saber, após a senhora se converter, depois já de uma certa caminhada, qual foi o fato, experiência, algo que marcou a senhora após a sua convenção? Algo que aconteceu na sua caminhada, que ficou marcado na tua mente até hoje? O que me marcou, porque assim, quando eu estava na Igreja Batista, eu fiquei 5 anos. E aí, você viu uns 3 fatos assim que eu não esqueço, marcou, acho que eu vou levar para o resto da vida, eu não esqueço. Um foi quando à noite Deus falou comigo assim, você vai mudar de ministério. Mas o povo que estava na igreja, vamos dizer que 50% eu tinha ganhado para Jesus. Então eu me sentia pai e mãe da fé daquele povo ali. Eu cuidava deles. Tinha um delegado mesmo que ele era tão endemoniado e quando Deus libertou ele, um sargento também. E crianças, o pessoal lá tinha muita gente de Sergipe, Alagoana, um povo valente, que andava com arma na cintura, que se converteu. E aí Deus falou comigo que eu ia mudar de ministério. E aí estava tendo um congresso na Assembleia de Deus Madureira, que tinha lá de Volta Redonda. E aí eles me chamaram para pregar no congresso. E eu, com minha obediência, fui falar com o meu pastor da Lapa, porque o pastor ficava em Bom Jesus da Lapa e tinha uma missionária que ficava ajudando a obra. Falei, pastor, a Assembleia de Deus me chamou para pregar no congresso. Eu já estava pregando, eu já entendi da igreja, já lia, já fui para a escola bíblica, eu nunca não fiquei parada, não. Deus já abriu a mente da senhora e deu entendimento, conhecimento da palavra. E eu li a palavra e eu como a palavra, até hoje, como a palavra. Graças a Deus. E aí eu fui, de noite, Deus me falou. Aí eu fui falar com ele. Ele falou assim, você sabe que o povo da Assembleia não considera os batistas crente. E aí você quer ir assim mesmo? E eu fiquei assim, eu disse, você sente o que no coração? Você tem que dizer o que você quer, minha irmã. Sim. Porque ele era muito direto. Eu disse, eu quero ir. E Deus já tinha me mostrado várias situações e Deus já tinha me contado uma história toda lá durante a noite, um dia antes, né? E aí eu fiquei pronta para ir. Avisei, eu vou pro congresso de mulheres, eu vou pregar. Iam buscar uma pregadora de voz. Não, irmã, eles pregam, vamos botar ela para pregar. Aí me convidaram. Eu disse, meu pastor deixou, eu vou. Se não deixou, eu não vou. Falei, ele disse, tá, que me abençoou, que Deus te use. Eu fui. E aí Deus me mostrou algo à noite, que eu ia mudar de ministério e que onde eu estava, que eu tinha colhido muitas almas para ele, que eu tinha ganhado. Mas para onde ele ia me mandar, que ia ser muito mais do que ele queria fazer comigo lá. E aí Deus falou assim, tudo comigo. E aí eu cheguei lá, eu preguei, muita gente se converteu, muita, não foi pouca não. Muita gente estava afastada, retornou. E aí quando o culto estava finalizando, tinha um pastor de Milão lá, pastor Antônio. Ele tinha dado um caminhão para a nossa igreja lá, que a gente fazia aquele trabalho nas agrovilas, dentro do caminhão, que nem pau de arara mesmo. Era trabalho mesmo de poeira grudar no cabelo, e a gente ir, passar o dia evangelizando, e de noite arrumar uma escola e fazer culto, e ganhar, e fundar a igreja ali. Glória a Deus. E aí, quando terminou, ele me chamou e falou assim, você está pronta para obedecer ao Senhor? Tudo que ele te mostrou, ele foi dizendo, pastor, tudo que Deus tinha falado comigo, ele foi repetindo. Deus te falou isso, te mostrou isso, te falou isso, te mostrou isso e falou isso. É aqui. Glória a Deus. Você agora vai servir o Senhor aqui, nesse campo. Quando falou assim, eu já comecei a chorar, porque eu já amava os irmãos, porque o amor faz parte da vida do crente. Você pega amor às pessoas. Não, eu já tinha muito, a igrejinha nossa estava lotada, e eu ganhei muita gente, e eu estava junto o tempo todo com o pastor, que eu sou muito de ajudar pastor. E aí aquilo me doeu no fundo da alma, porque foi uma separação, foi um divórcio, porque eu ia sair da igreja que eu tanto amava e eu ia para uma igreja onde Deus estava me mandando e que eu não tinha esse amor por aqueles irmãos. E eu não queria ir para lá.
Eu queria ficar onde ele tinha me mandado quando eu converti. Ele tinha me mandado ir para Batista, ele tinha me mandado ficar lá. E de repente agora ele vem e diz que eu tenho que sair de lá. Aí eu fui questionar ele, mas o senhor me manda para lá, agora o senhor quer mandar sair? Depois que eu estou com amor com as pessoas, eu amo meu pastor, amo todo mundo. Como é que eu vou sair de lá? E o negócio foi tão forte que o meu pastor disse, eu não posso ir contra Deus. E a gente vai sentir falta da irmã aqui demais. Mas se Deus está mandando, quem sou eu para dizer para a irmã ficar? Temor a Deus. E aí eu pedi a carta de mudança. E aí eles me deram essa carta e eu fui lá para outra igreja. Mais uma vez Deus testou sua obediência. Foi, eu disse, eu vou. Mas chorava, pastor, eu chorava de noite. De noite eu chorando. Ia visitar os irmãozinhos para não sair. E um bocado dizia assim, eu vou atrás de vocês. Não vai não, que Deus chamou fui eu. Não foi você, ele não mandou eu levar vocês comigo. Ele mandou eu ir, vocês vão ficar aí. E eu fiquei dando suporte para aqueles irmãozinhos, sabe? Visitava na casa. A gente pega amor com aquelas pessoas que todo dia você está convivendo na igreja, orando, intercedendo, ganhando para Jesus, aí você ganha amor. E eu fui para essa igreja, que era a Assembleia de Deus, ela só tinha uma igreja lá na cidade e uma na beira do rio, uma pequenininha. Que toda vez que a gente ia lá, tinha um cambô de demônio que saía do povo, que eu nunca vi um lugar para ter demônio na beira do rio São Francisco. É terrível aquele lugar. E aí, quando a gente foi para lá, era só 2 igrejas. E hoje o nosso ministério, eu chamo nosso, porque eu ainda vou lá. Uma vez no mês eu vou lá. Eu congrego lá ainda, uma vez no mês. Glória a Deus. O nosso ministério lá tem mais de 30 igrejas já. Graças a Deus. Cresceu o ministério. E aí, o que mais me chamou a atenção, que eu vou dizer para o senhor, isso me chamou a atenção, mas teve algo que me chamou a atenção. Nós fomos abrir um trabalho em Riacho Santana, indo para Igaporã, Riacho Santana. E lá tem uns morros. E tentaram botar fogo lá na igreja com a gente dentro. E eu pude sentir um pouquinho o medo que os apóstolos passaram. E tem uma fazenda lá que nós fomos fazer uma oração por um senhor que tinha sofrido derrame, ele era mudo e era surdo. Quando nós chegamos na porta da fazenda, o Espírito Santo falou comigo, eu vou fazer algo que vai tinir o ouvido de vocês. Mas sou eu que estou fazendo. Você vai chegar lá e você vai orar para que Deus faça algo com a vida do homem que você vai conhecer. Aí eu já fui com os irmãos, passava fome, comia até folha de umbu para evangelizar, que não dava tempo de comer. Quando chegou lá, tinha um homem que era surdo e mudo, eu orei. Quando eu terminei de orar por ele, ele estava falando e ouvindo. Graças a Deus. Mas olha o mistério de Deus. Falei para ele do plano de salvação. Qual é o plano de salvação? Romanos 10, 10. Com a boca, você confessa, mas o coração tem que crer primeiro. Então, você crê com o coração e a boca você faz confissão para a salvação. Tem que ter a confissão. Sim. Isso faz parte. Está lá em bíblico, Romanos 10, 8, 9, 10, ele fala sobre isso. Quando eu terminei de evangelizar o homem, explicar para ele que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, que nós temos que aceitar ele para que possamos ser salvos. E ele perguntei a ele, eu sei que o senhor não escuta e tal. Estou escutando. Aí paralisou todo mundo. Estou escutando. Glória a Deus. E falando, aí as filhas dele começaram a chorar. O senhor entendeu o que eu falei? Claramente, minha filha. Era um senhor branco, assim, bonito. Claramente, minha filha. Eu falei, o senhor quer fazer o compromisso com Cristo? Ele disse, quero. Na hora, o homem levantou a mão, aceitou Jesus. E nisso nós nos alegramos. Perguntei se as filhas queriam. As filhas ficaram assim, meio titubeando, que eram bem... Vira o milagre. Vira o milagre, pronto. Nisso nós terminamos ali, terminamos a oração. A gente estava em jejum, que a gente tinha um culto à noite, que a gente fazia o evangelho durante o dia todo. E à noite a gente fazia um culto no lugar. É Santana, de perto de Igaporã, de Riacho Santana. É um povoado de Santana. Aí quando nós terminamos tudo, que eu dei paz do Senhor para ele, ele estava surdo e mudo novamente. Meu Deus. E eu fiquei assim, paz, mas o Espírito Santo falou assim, calma. Ou seja, as filhas dela eram idólatras e serviam a outros deuses. E quem cuidava dele eram as 2 que estavam lá. Quando ele aceitou Jesus Cristo, ele aceitou de verdade. Só que ele ia ficar lá, ele estava acamado. Ele não ia ter uma convivência conosco, ele não ia congregar, ele não ia, não. Ali ele já ia dali para a morte. Mas ele tinha 2 filhas católicas ali dentro, idólatras, né, que podia convencê-las a mudar de ideia e ficar. Então, Deus deixou ele surdo e mudo de novo. Tomou a decisão, ficou surdo e ficou mudo. E a gente foi embora. Talvez se convertessem ali naquele momento. Mas aquilo para mim foi algo sobrenatural demais. Imagina, uma pessoa surda e muda, fala, aceita Jesus. Você está saindo e da paz do Senhor, meu irmão, ele... não escuta projeto mais. de salvação na vida deles. É por isso que eu chamo a senhora de missionária. Que a senhora já faz. Eu vejo muita gente carregar o título, mas não faz. Não tem o trabalho, não ganha almas, não sai das 4 paredes para evangelizar, para falar de Cristo. Isso é um trabalho que poucas pessoas querem fazer. E um trabalho importantíssimo para a igreja.
Me fala um versículo que a senhora gosta de ler frequentemente. Diz esse versículo, toda vez que eu leio um capítulo, Deus fala comigo fortemente. Eu tenho dois que eu gosto muito. Eu gosto de Daniel 10, mais ou menos o 12, que ele diz assim: não temas, homem muito amado, né? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, as suas orações, elas são ouvidas. Glória a Deus. E outra que eu gosto muito é quando o Senhor fala conosco, na 2 Crônica 7,14, que ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. E só assim é que os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos para a oração deste lugar. Glória então, a isso é Deus. muito forte para a gente. Eu sempre tenho isso. Eu digo, se eu estiver nessa condição, ele me ouve. Porque se eu não estiver nessa condição, ele pode até ouvir, mas não atende. Não, ouve, mas não responde. É. Não é oração respondida. A Isaías também, né, 59, diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, e as mãos não estão encolhidas para que não possa pegar, não possa salvar. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É forte. Então, são as iniquidades que nos separam de Deus. Então, se você está vivendo o que a 2 Crônica 7,14 ela diz, você tem toda a condição de pedir ao Senhor e o Senhor te atender. Deus conceder conforme a vontade dele. Um louvor que a senhora gosta, missionária? Espírito Santo, de Fernanda Brum. Aí. É antigo. Mas é porque os louvores mais antigos, na realidade, são louvores mais espirituais, né? Acho que foi o que eu aprendi a cantar quando eu aceitei Jesus. Você vê que os louvores hoje atuais não são todos, né? Não são louvores bíblicos, às vezes não são louvores que te incentivam, incendeiam o teu coração a buscar a Deus, a orar, a ler a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus. Hoje são louvores mais que te impulsionam a querer vingança, de querer ver Deus te honrar e o outro ficar na vergonha. Então, são louvores que... Os louvores de antigamente são louvores que te impulsionavam a buscar a Deus com sinceridade. Porque sempre foram louvores bíblicos. Não que não tem muitos hoje cantores gospel aí que tem louvores maravilhosos, inspirados por Deus. Mas a gente precisa voltar à nossa essência de buscar a Deus verdadeiramente. E os louvores, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente tem acesso e permite que tenha acesso dentro do nosso lar também, né? Através de um louvor, de algo que a gente abre, de algum conteúdo que dá legalidade também ao inimigo a trabalhar nas nossas vidas. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quantos anos a senhora veio lá de Serra do Ramalho para Barreira em 2011, então, pelo que eu entendi? Não, eu saí daqui em 2002 e fui para Vanderlei. Vanderlei eu dei assessoria ao prefeito de lá, e aí quando foi em 2004, ele lá perdeu a eleição, eu voltei para cá para o concurso de novo, e aí um contador que era amigo meu me levou para a região, me apresentou para alguns prefeitos, e eles gostaram da minha assessoria. Eu fiquei assessorando em Botirama, Serra do Ramalho, Morro Pará, e andava por aí sozinha, né? E aí fui parar em Serra do Ramalho, e lá eu fiquei e morei, que foi onde eu conheci Cristo. Eu disse, eu vou morar aqui. Eu fiquei longe de família, de todo mundo, fui para lá, e eu fiquei lá em Serra do Ramalho. Morei lá 10 anos, servi ao Senhor esses 10 anos que eu fiquei lá. Glória a Deus. Servi ao Senhor 10 anos que eu fiquei lá. E só voltei de lá quando o Senhor mandou voltar. Porque minha filha veio fazer faculdade de Direito, e ela disse, mãe, e aí, a senhora vai vir ou não? Eu digo, se Deus autorizar, eu volto. Se não, não. Aí eu fui orar. E pedi ao Senhor para o Senhor falar comigo. Dessa vez ele não falou através de visões. Ele usou um pastor que não sabia e falou comigo assim, pode ir e eu vou te honrar lá. Glória onde você chegar. Aí ele usou aquele versículo de Josué, capítulo 1, que onde você colocar a planta do teu pé, eu te abençoo. E quando eu orei ao Senhor, que eu falei com ele, eu falei, Senhor, se o Senhor falar comigo, dizendo que o Senhor vai me abençoar e que eu posso voltar para a Barreira, eu volto. Se não, eu não volto. Eu ficava cedida lá, eu tinha uma loja lá, eu estava me virando por lá. Estava dando aula na faculdade. Estava tranquila. Não, já. Deus sempre abriu porta, eu nunca fiquei parada. Eu sou como José. Onde eu chegava, eu trabalho. Eu nunca fico esperando que Deus faça por mim. Sempre foi debaixo de obediência, então as portas se abrem naturalmente. E eu trabalho. O que tem para fazer, se tiver... Olha, se eu chegar na casa do senhor e o senhor tá sozinho lá e a mulher tá sem empregada, um monte de bagunça, e mãe Isa, vamos para dentro. A gente lava prata, a gente lava roupa, a gente lava... Eu não tenho isso. Onde eu chego, o que é para fazer, a gente faz. Não importa. Glória a Deus, isso é bom. Missionária, qual a expectativa da senhora para sua vida pessoal, eu falo ministerial, em relação à obra de Deus? Quais são suas expectativas e como a senhora vê a obra de Deus daqui para frente?
pastor, eu sei que Cristo está às portas. E que a gente não pode brincar de ser crente. Você tem que realmente levar a sério a sua fé, acreditar que Cristo realmente morreu por você. E eu estou na expectativa de que Deus ainda tem algo para que eu faça aqui nessa cidade. Porque quando eu vim para cá, que ele falou assim, eu vou te honrar naquela cidade. Mas quando Deus fala que vai honrar a gente na cidade, não é porque ele vai me exaltar, é porque ele vai ser exaltado através de mim. Graças a Deus. Porque a ideia que você tem que quando Deus fala assim, Deus vai te exaltar, vai te honrar, e você está imaginando que você vai ficar rica, milionária, ou que você vai... Não, é porque Deus ele vai ser tão grande na nossa vida, que através da nossa vida as pessoas vão ver Cristo. E para mim não tem honra maior do que as pessoas olharem para mim e dizer assim, verdadeiramente Cristo é com aquela mulher. Isso alegra os nossos corações. Exatamente. Para mim, a honra honra de Deus reflete é a imagem de Cristo e deixa por onde a gente passa o reflexo da transformação que o Evangelho de Cristo pode trazer sobre as nossas vidas. Ali no meu trabalho mesmo, se tiver alguém ali que dizer assim, na faculdade onde eu dava aula, por exemplo, já aconteceu de ter possessão dentro da faculdade. E o povo saía em desespero, dizendo, corre, corre, chama a irmã Iris, ela é crente. E eu ia lá. E eu não tinha medo, não. Eu ia lá mesmo e fazia o trabalho. Dizia, Jesus, não deixa não, liberta. Graças a Deus. Deus é fiel. Então, assim, poderoso. nesse ponto você tem que ser. Então, o que eu espero para Deus é que Deus tenha o melhor para a minha vida, não me deixe passar necessidade, que eu sei que Ele não vai deixar. E eu estou pronta para servir a Ele aqui. A minha expectativa, onde Ele me mandar, eu vou, e o que Ele mandar eu fazer, eu faço, e eu estou para servir, eu fui chamada para isso, eu sou serva para isso. Graças a Deus, que Deus continue te abençoando. Deixa um versículo para a gente aí, missionário, estou vendo que a senhora está com a Bíblia aberta aí, em cima aí, deixa um versículo para a nossa meditação, para as pessoas que nos assistem eu vou ler. No YouTube. 1 Crônicas. Ai, nossa, 1 Crônicas, capítulo 4... Versículo 10, eu gosto dele também. Pode ler, tá à vontade. Que diz assim, porque Jabes, eu vou ler um pouquinho antes, o capítulo 9, o versículo 9 do capítulo 4 de 1 Crônicas. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dê à luz. Mas olha a resposta, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Ele fez uma oração com muita sabedoria. Ele pediu, primeiro ele invocou o Deus de Israel, que ele sabe que é o único Deus. Ele disse, se o Senhor me abençoar, pediu para Deus melhorar a vida dele financeira, pediu que o mal não afligisse ele. Então, ele fechou aquela oração e disse que Deus concedeu a ele aquela simples oração. Mas era uma oração com sabedoria. Glória a Deus. Gente, olha o que chegou aqui. A pizza da pastora Vânia, Pizzaria Delícia, nossa patrocinadora, ó. Gente, peça o zap da pastora Vânia. Nós vamos colocar, e coloca aí, Adams. Um comentário, vocês que nos assistem aí no YouTube, vai ter o zap aí, Pizzaria Divina, melhor pizza de Barreira. Daqui a pouco nós vamos deliciar essa pizza aqui. E eu não experimentei ainda, viu? O cheiro já irradiou o ambiente. Aqui bênção de Deus. Missionária, eu sei que a senhora tem um compromisso hoje ainda, sim, senão a gente ia ficar aqui até mais tarde hoje conversando. Mas eu queria aproveitar que a senhora está aqui também, a senhora faz parte da comissão, né, que tem trabalhado, organizado o Dia do Evangelho aqui em Barreiras. A senhora é uma das representantes cristãs que tem ali, que Deus levantou também, eu tenho certeza, dentro daquela prefeitura, para ser um instrumento nas mãos dele, para que isso possa acontecer. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a programação do dia 2 de agosto, como vai ser, quais são as atrações, para que a nossa cidade fique ciente do que a prefeitura tem preparado para esse dia 2 de agosto, que é dia do Evangelho na nossa cidade. A prefeitura preparou, nós estamos com a contratação já em andamento da nossa cantora Fernanda Brum, né? Glória a Deus. Ela também prega, não sei se ela vai pregar, não sei que vai ser a combinação direito, que a gente ainda vai reunir para ver. Vai ter Fernanda Brum. Pela programação que passa, a prévia programação que foi passado foi às 18h30 vai acontecer a abertura, com oração, uma palavra do gestor da cidade, se ele tiver, né, interesse, porque às vezes eles não têm interesse de ir, né? A gente vai conversar ainda, posterior. Às 19h vai ter a oportunidade já de Gerson Rufino, a apresentação já chega com Gerson Rufino. Às 8h30, Fernanda Brum,
E às 10 horas tem mais o Aleph e o Mateus. São 2 cantores que estão vindo também no pacote. Então vão ser 4 atrações no dia 2. Serão 4 atrações no dia 2. Glória a Deus, graças a Deus. Somente o dia 2. Nós tínhamos interesse que acontecesse até o dia 1º, mas não foi possível. O dia 1º vai ficar o dia 2. E durante o dia, nós estamos também organizando, junto com os pastores da cidade, inclusive o pastor Gleice está nessa empreitada, né? Os pastores, todos os pastores da cidade, inclusive aqueles que eu não tenho número, se puder mandar uma mensagem para a gente colocar no grupo de pastores, porque nós não conseguimos assim localizar todos, porque graças a Deus, Barreiras tem muita igreja. Muitos pastores, muitas igrejas. Muitas igrejas. Eu fico muito feliz com isso. Tem gente que não fica, mas eu fico. Eu prefiro que abra uma igreja a cada esquina do que um bar, do que um prostíbulo. Tem gente que se alegra em ver as portas onde é pregado o evangelho fecharem. Exato. Então, se tiver algum pastor, inclusive, nos ouvindo, que tiver interesse... o pessoal da associação, da nossa associação, a MEB estão acompanhando e tem uns que já estão lá, os que não tiverem, que quiserem participar também, pode me chamar no zap que eu Inclusive, passo. Eu vou colocar o pastor Gleice como administrador, que você pode colocar o pessoal lá no grupo, viu? Fica até mais fácil, porque às vezes não dou conta, eu vou passar e botar o senhor como administrador para o senhor colocar o pessoal também no grupo. Tá bom, fica bom, o senhor me lembra. E aí, durante o dia, nós estamos planejando, né, todos nós, eu estou falando com os pastores, para que a gente faça um momento de clamor pela cidade. Nós colocamos, inclusive, no grupo, para que os pastores reúnam com suas igrejas, os ministérios, e 8 horas da manhã nós vamos ter uma paralisação de homens e mulheres de Deus, pastores, membros, congregados. A gente vai estar orando na saída da cidade, saída para Salvador, saída para Riachão, saída para Brasília, para São Desidério, Catolândia, saída para Angical, uma pastora até comentou lá no grupo, na porta do HO, na porta do Eurico Dutra, na porta da UPA, meus irmãos, vamos clamar ali na porta da UPA. Aí nós vamos ter esse momento de oração, cada pastor, cada grupo de igreja já vai para os seus lugares destinados às 8 horas, e quando terminar, a gente vai fazer uma aglomeração na Praça Castro Alves, que é a antiga Praça das Corujas, para a gente fazer o fechamento lá. Se os irmãos tiverem interesse, a gente vai ver se consegue colocar um palco para que as bandas, os levitas da cidade, possam estar louvando ali, né, a parte da manhã, no momento que a gente vai fazer o fechamento dessa oração. Estamos vendo a possibilidade. E durante o dia, no sábado, nós solicitamos junto à prefeitura, ela também foi de prontidão em nos atender, a secretária Larissa, a secretária de Ação Social, a Vinha, para colocar ali o CRAS volante, os atendimentos voltados para assistência social. Durante o dia na Praça das Corujas. Exatamente, atendimento na área de assistência social, tem pessoas com problema no CRAS, no Bolsa Família e tal, pode ir lá, e atendimento na área de saúde. Nós solicitamos também a odontologia, né? Atendimento odontológico, atendimento com médico, e eles se disponibilizaram a fazer. Vai ter tudo isso durante o dia e quando for à noite, a partir das 18 horas, na Praça Landulfo Alves, vai acontecer o evento, as atrações principais. Eu creio que não vai ter oportunidade dos cantores locais devido à questão de ser apenas um dia, né? E começar às 18 e terminar umas 10h30 para 11 horas. Então, se são 4 atrações de fora, aí vai ficar muito apertado. Né? Vai ficar muito apertado a gente prometer que os cantores locais vão. Talvez algum tenha uma oportunidade assim, porque na hora que uma banda sair e a outra for entrar... Um playback pode gerar uma oportunidade. Isso, um playbackzinho, a gente pode até ver a possibilidade de colocar algum irmão para estar louvando, ou um pastor para estar trazendo uma palavra. Que a gente vai sentar depois e programar, para ver como é que a gente vai poder fazer isso. Porque tem uma comissão que formamos, assim, de atrevidos, sabe? Lá na prefeitura, que foi eu, o pastor Juarez, o pastor Adenis, o pastor Vonaldo e o Carlinhos, também, que é nosso irmão em Cristo. Nós, como somos todos servos de Deus e trabalhamos na prefeitura, para a gente poder cobrar da administração e fortalecer para fazer o vínculo entre os pastores, porque nós somos igual a Estela lá dentro. Fazer a ponte entre a prefeitura e os pastores. Exatamente. Nós não somos exatamente a comissão que estamos cuidando de tudo, né? A gente não cuida de tudo. Existe outra comissão, que é a comissão de eventos da prefeitura. Mas nós estamos tentando essa ligação entre prefeitura e entre os pastores, porque a gente entende que a obra de Deus ela é feita pelos servos do Senhor. Sim. E quem mais sabe fazer festa são os crentes. Só que a prefeitura ela faz a parte dela lá, ela está colocando um evento, mas eles nunca vão ter o cuidado como a gente tem
esse cuidado que o povo de Deus tem com a obra de Deus, realmente eles não têm. E a gente não pode cobrar isso deles, porque eles não servem ao Senhor. E por mais que eles sempre tentem, como o prefeito, os secretários, fazer o melhor, sempre vai faltar algo. Por quê? Porque a prefeitura vai organizar a questão da estrutura, das atrações, mas a área espiritual, as batalhas que a gente sabe que aquilo ali, aquele ambiente, aquele lugar vão ser travadas, só quem é espiritual. Então, quem sabe fazer festa, quem sabe organizar, são crentes. Mas a senhora tem feito um trabalho muito importante na prefeitura. Além de ser uma funcionária pública, a senhora tem sido um instrumento de Deus ali. Porque eu particularmente conheço, desde o ex-prefeito Zito, a senhora sempre lutou pelo Dia do Evangelho, sempre no pé do prefeito, cobrando para que fosse realizado o melhor. A gente sabe que esse ano pode ter sido frustrante para algumas pessoas que criaram expectativas dos da cidade, dos 2 dias, mas a gente entende que é o início de um mandato que pode ser melhorado, é o primeiro ano do prefeito Otoniel. Então a gente sabe que tudo é novo para ele, então ele pode esse ano se programar, nós como os pastores, representantes das igrejas e de Deus aqui na terra, nos unirmos, apresentando um projeto, se aproximando da prefeitura, para que o ano que vem não seja algo feito em cima da hora, mas algo projetado. Que também esse ano o prefeito reuniu os pastores antes, mas a gente entende que também a prefeitura tem algumas restrições financeiras, questões de orçamento curto, mas eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um trabalho antecipado, quem sabe 2 ou 3 dias, mas eu particularmente gostei das atrações, que Deus possa abençoar. Quero deixar uma mensagem para todos que nos assistem hoje. Vamos, gente, dia 2 para a praça, reúna suas comitivas nos seus bairros, na sua igreja, vamos prestigiar, vamos nos unir. A gente está ali sem placa de igreja, em unidade, todos com propósito. O alvo da igreja é Cristo. Exato. E nós vamos estar ali reunidos para buscar e engrandecer o nome do Senhor, sem preocupação com placa de igreja A, B, C, isso não importa. Nós vamos estar juntos ali dia 2, a partir das 19, na Landulfo Alves, para engrandecer o nome do Senhor. Durante o dia, nós vamos orar nas entradas da cidade. A missionária Iris falou aqui agora que já tem uma lista no grupo de pastores, já tem algumas pessoas que colocaram o nome. Você queira participar, me mande aqui no Zap, eu te boto no grupo dos pastores. E às 9 da manhã nós vamos nos encontrar na Praça das Corujas para levantar um clamor. O prefeito vai ser convidado, se ele se quiser ou não tiver algum outro compromisso e quiser estar lá, nós vamos estar orando pelo prefeito. Se ele não tiver, nós vamos orar por ele também. Vamos apresentar a nossa cidade e eu quero deixar um convite para todos os pastores dessa cidade nos unirmos. Eu acho que o que tem faltado, missionária, é unidade entre os pastores, entre as lideranças, para a gente sentar, debater, sem preocupação com A ou B que vai aparecer, igreja cega. É o reino. Quem tem visão de reino está preocupado com o crescimento do reino de Deus. Então, isso é importante. Que Deus te honre, multiplique. Deixa uma mensagem, um convite para as pessoas que nos ouvem aí para o dia 2. Exatamente. Eu convido realmente todos que estão nos ouvindo para que possa estar... Eu não estou preocupada nem com o show, eu estou preocupada com a oração. Que todas as igrejas, que os pastores, intercessores, que possam sair de suas casas no dia 2 de agosto e que possa estar assim nas entradas da cidade. Nós temos saída ali para Salvador, para Brasília, para São Desidério, para Catolândia, Riachão, Luiz Eduardo. Então, que nós vamos estar a partir das 8 horas nas saídas da cidade, nessas saídas. De oração. Exatamente, ali na frente do HO, a partir das 8 horas. A gente vai estar ali. E aí nós vamos orar. Quando faltar mais ou menos 15 minutos para as 9, a gente vai descer e nós vamos nos encontrar e fazer uma aglomeração ali na frente, ali da biblioteca, né? Ali na frente ali na praça. Ali próximo a Zoso. Próximo a Zoso. Na praça, é chamada hoje de Praça Castro Alves, mas é a antiga chamada Praça das Corujas. Então, nós vamos encontrar ali, justamente onde já vai estar tendo o atendimento também ali. Os atendimentos, eles vão acontecer ali. E eu acho muito importante, porque quando a gente lê na Bíblia, a gente percebe que dentro da Bíblia tem: o rei Ezequias botou o povo para orar, foi próspero. A gente vê Josafá botando o povo para orar, próspero. A gente vê um rei que foi daquela cidade que o profeta Jonas foi, Nínive,
O rei de Nínive não estava servindo ao Senhor, não seguiu o Senhor, mas quando ele ouviu a voz e falou assim, ore para a cidade não ser destruída, ele botou todo mundo para jejuar, para orar, e Deus mudou a história daquela Glória a cidade. Deus. Então, aquela época, quando as pessoas todas se reuniam para orar, o céu é movido. Inclusive, nós vamos orar para que o dia do evangélico ele seja muito melhor. Nós temos que clamar a partir de hoje, para o ano que vem seja mais organizado e que nós possamos alcançar almas. Porque o objetivo do dia do evangélico, que Deus nos deu um dia feriado só para nós trabalhar, não é para ficar em casa deitado dormindo, não, irmão. Para a gente trabalhar. Engrandecer o nome do Senhor. Tem alma indo para o inferno, tem alma morrendo, tem alma chorando. E nós precisamos ser missionários da última hora. Clamar por essas vidas. E é uma oportunidade de às vezes, missionária, quem não vai na igreja, vai lá ver uma atração das que a prefeitura contratou e acaba sendo tocado por Deus ali, se converte, se torna um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eu conheço todo ano de 2017 que eu acompanho. Todos os anos tem pessoas se convertendo ali, eu acompanho. Eu não sei se eu percebeu que eu não fico no palco, eu desço, eu pego, eu anoto o nome de pessoas que aceitam Jesus ali, eu pergunto, eu anoto, eu ligo depois. Tem muita gente que já aceitou Jesus ali. Inclusive, esse ano, se os pastores tiver como mandar pessoas ali no meio, no momento que tiver tendo as atrações, vai ter gente que vai aceitar Jesus. Vamos pegar o contato, vamos entrar direcionar para uma igreja próxima, exatamente. Porque o trabalho é esse. Não adianta nada a prefeitura gastar com banda, não adianta nada ter uma legislação federal determinando o dia do evangélico, uma municipal regulamentando a federal e a gente não trabalhar para o reino de Deus. O que adianta? Aproveitar a oportunidade que é um feriado municipal, a prefeitura está trazendo as atrações e a gente fazer o nosso papel. A parte da prefeitura igreja, ela está fazendo. Ela está fazendo. Cabe a cada um de nós, como pastores, missionários, obreiros, diácono, presbítero, seja lá o cargo, se você é um irmãozinho da igreja, vá e cumpra a missão lá naquele lugar para ganhar almas, para engrandecer o nome do Senhor. É uma oportunidade da gente alcançar pessoas que talvez nunca entrariam em uma igreja evangélica. Exatamente. Tem gente que nunca vai, mas ela vai ali. Mas ali ele é tocado pelos louvores. E aí tem gente que, é emocionalismo. Quantas pessoas que se emocionaram, mas foi um toque verdadeiro de Cristo e permaneceram. Mas no início é sempre emoção, pastor. Sim. Porque até quando você faz um período de oração, por exemplo, de 7, 8 horas por dia, se você fizer uma consagração de 7, 8 horas por dia, você começa pelo reino da carne, depois você vai para o reino da alma e depois do espírito. Quando você está no reino da carne, você chora, você está na alma, você ainda chora. Quando você entra no reino espiritual, que aí agora acaba choro, acaba tudo. Agora você está na dimensão do espírito. É diferente, aí é espiritual. Então, a primeira vez que alguém ouve que Jesus morreu na cruz e que Jesus é bom e que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De ninguém. Todos. Então, o que acontece? Qual é a nossa obrigação? Pronunciar. Aí tem Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Glória em meu nome expulsarão demônios. Se comer alguma coisa mortífera, não fará. Se for picado por serpente, não morre. Não é isso? Glória a Deus, isso. E se tocar nos enfermos, serão curados. Então, essa autoridade Deus nos dá quando nós recebemos Cristo, somos batizados com o Espírito Santo e obedecemos os mandamentos do Senhor. Glória a Deus, é verdade. E aí nós vamos embora com isso. Vamos embora. Deus abençoe a senhora. Amém. Eu sei que a senhora tem um compromisso. Agora, ainda vai ministrar a palavra de Deus hoje. Mas se pudesse ser mais um tempinho seria top. Mas Deus abençoe todos que nos acompanham, que nos assistem. Bota aí o pastora Vânia. Vamos falar aqui os patrocinadores. Eu vou agradecer aqui as minhas ovelhas abençoadas. Passa o número da pizza. Passa o número da pizza. Vou passar. Pastora Vânia, a senhora colocou ela no grupo lá, viu? Ai, a pastora Vânia, eu tenho. Passei essa semana que alguém... Top, pastora Zumira que me passou. A pastora Zumira me passou ela até me mandou uma mensagem hoje. Ela é da nossa associação também. Para a gente fazer uma campanha de oração com os pastores da AMEB. Bota aí os nossos patrocinadores aí. Gente, eu quero agradecer a minha ovelha abençoada, médico da saúde mental, Dr. Maico Rangel, Herbert, Casa da Pamonha. São 7 lojas em Barreiras. Minha ovelha abençoada, Herbert e Jaqueline. Minha outra ovelha, Barbearia Rocha. Ó, irmão, tô com meu cabelo alinhado aqui, é lá. Já fui lá hoje, viu? Deus abençoe. Oficina do Galego, outra ovelha minha.
abençoada, que Deus multiplique, melhor mecânico de Barreira. Peixaria do NEM, lá no centro de abastecimento. Outra ovelha, Deus abençoe poderosamente o melhor peixe da cidade. Oeste, Serviços e Negócios. Pastor Samuel, meu vice-pastor aqui na igreja, que Deus honre e multiplique. Artesanato Naval, minha ovelha também abençoada ali na Rua da Fermacom. Irmão, tem coisa sensacional. Ele abençoa a gente com um negócio aqui para ser a coisa mais linda do mundo. Verdurão Serra do Mimo, minha ovelha abençoada Marlon. Deus abençoe. Ali do lado da padaria Betel, de frente. MRS, Pastor Marcos, Arboreto 1, AECD, pastor da nossa igreja, junto com sua esposa Luciene. Prêmio Veículos, Nenê, minha ovelha, abençoada. Os melhores carros da cidade, tá aí. Ali descendo a rua da... Depois da rua da Câmara de Vereadores, ali na Rua da Equipadora Barreiras. Grupo Company, Riquelme, minha ovelha abençoada também. Que Deus possa abençoar poderosamente. Smart Locações, a melhor da cidade, né? Bela Boutique, a loja da minha esposa, que Deus abençoe poderosamente. Baby Shop, ML Baby Shop, é na Rua da Feira, né, Adams? Rua Café Filho, do lado da Peixoto. Irmão, seu filho vai sair de lá top. Roupa infantil, enxoval para bebê, sapato, acessório, tudo. E tem um WhatsApp, viu? Olha o número aí, 99813126. W Sol Energia Solar, essa é lá de Vanderlei. Nosso irmão Herbert, que Deus abençoe. Solon, ovelha abençoada, neto. Deus honre vocês, viu? Placa solar, Rancho do Milho Verde, é lá na Lagoa do Oscar. Irmão do nosso irmão Herbert também. Eu que passo Deus toda abençoe. vez lá. Pois é, de um membro aqui da nossa igreja. Eu aqui, viajo, viu? eu passo lá e como o bolinho Ele tem de mais milho. 7 aqui em Barreiras, ó. Uma delícia. É top demais. E a pizza da nossa pastora tá aqui, ó. Já mandou, vou deliciar aqui. A pastora mandou uma pizza pra gente. A gente vai, daqui a pouco, tá. Pastora Vânia, Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus te honre e multiplique sobre a tua vida. Nós estamos com quase 400 pessoas aí ao vivo. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês que nos acompanham, que hoje estavam conosco, acompanhando nosso podcast. Semana que vem nós estamos de volta. Deus abençoe a vida da senhora missionária. Amém. Faça uma oração para encerrar. Se Deus te usar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui, por cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo e aquelas que ainda vão nos ouvir, ainda vão nos assistir. Senhor, muito obrigada, porque o teu amor é grande, a tua bondade dura para sempre. Eu sei que o Senhor possa cobrir este lugar, possa cobrir o pastor Gleidson, Pai, com a tua bênção, com a tua poderosa unção e dando a ele sabedoria para liderar o teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também o jovem que está ali, Senhor, cuidando dessa parte aqui, desse equipamento, Senhor, para que tudo isso acontecesse, ó Pai. Deus amado e Deus querido, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar cada lar, cada um aqui dessa cidade de Barreiras, que a tua mão poderosa possa nos proteger e nos guardar de todo mal. Sabemos que lá em Apocalipse diz que o diabo já desceu aqui na terra e que tem muita ira contra nós, mas nós sabemos que nós vamos vencer sempre pelo sangue do Cordeiro, porque foi assim que os antepassados venceram e é assim que nós também estamos vencendo. Que o sangue do Cordeiro hoje possa estar em cada casa, em cada um de nós, Senhor. Que o teu sangue possa estar sobre cada um de nós e que o teu Espírito Santo possa estar conosco e que o Senhor envie anjos para estar acampados ao redor de cada um que está ouvindo, que está assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Quero agradecer a minha ovelha abençoada. Esqueci o nome. É Adams. Falou e eu na hora esqueci o nome. Jesus te honre, viu, profeta? Amém. Gente, eu quero aproveitar aqui. O povo está começando a entrar agora, viu? Tá vendo aí, Adams? Amanhã, às 19 horas, Igreja ECD sede, aqui no bairro Bandeirantes, Pastor Lucas, homem prega demais. Deus vai usar ele com força amanhã. Congresso de Jovens Renovai-vos. Você é nosso convidado. Domingo, às 19 horas em ponto, eu, pastor Cleiton, vou estar ministrando uma palavra também. Irmão, sou pastor da igreja, mas fui convidado pelo jovem missionário. Não, nosso pastor, não pode deixar de pregar. E me convidaram, eu vou estar ministrando aqui amanhã. E eu deixo o convite para vocês.
Dia 2, dia do evangélico aqui na nossa cidade. Amanhã é sábado, dá Amanhã é Amanhã é sábado. sábado. Vocês estão convidados a estar aqui sábado e domingo, amanhã 26 e 27. E dia 2, Praça das Corujas, como muitos conhecem. Durante o dia, vamos ter louvores, oportunidades de oração. Vamos nos reunir para clamar pela nossa cidade. E às 19 horas, na Praça Landulfo Alves, Fernanda Brum, Gesso Rufino. E tem Aleph e Mateus. Então, todo mundo convidado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que Jesus possa honrá-los. Próxima sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus.